profissionais investem em crescer na carreira. E esse passo acontece quando ele ocupa a sua primeira posição de liderança. Naquele dia vem aquele sentimento: uau, agora eu ocupo um lugar, eu posso ser mais estratégico. Mas o que acontece na prática é bem diferente. O que acontece é um aumento da carga de trabalho, ansiedade frente a pensamentos de não atender às expectativas e frustração porque finalmente não consegue ser mais estratégico. E recentemente, durante um treinamento que eu fiz envolvendo aí 100 líderes com tempos diferentes na função, eu fiz a seguinte pergunta: afinal de contas, o que te impede de ser mais estratégico na prática? E eles disseram, em primeiro lugar, com 28% dos votos, que desapegar do seu jeito de fazer as coisas era um dos ofensores. O segundo, a falta de tempo. E o terceiro, a questão de desenvolvimento de pessoas, a dificuldade de dar autonomia e desenvolver as pessoas. Dá pra gente perceber que essas três coisas, elas estão bastante relacionadas, não é mesmo? A única coisa é que a gestão do tempo não é um ofensor, mas a consequência dessas outras duas causas. Se você não desapega do seu jeito de fazer e não desenvolve as pessoas que estão abaixo de você, você vai gastar muito mais tempo mesmo. Então não adianta você ter uma lista enorme e dar conta de fazer toda essa lista. Isso não significa que você vai ser mais estratégico. Talvez você seja eficiente em cumprir uma lista de tarefas. Mas você quer saber por que isso acontece e por que é tão difícil de sair desse ciclo vicioso? Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero te mostrar como você caiu nessa armadilha e, melhor, como sair dela. Eu vou te apresentar um conceito que dá pra gente entender esse fenômeno dentro das organizações e dentro da carreira da maioria dos líderes. É o conceito do pipeline da liderança de Rancharan. Vem comigo. Então vamos lá? Vamos entender por que líderes não conseguem ser mais estratégicos e menos operacionais? Eu preparei aqui algumas coisas para a gente fazer essa reflexão. Então, segue comigo aqui para você aprender e entender algumas coisas sobre ecossistema do líder, os 6 níveis do pipeline da liderança, a tríade da mudança, sintomas de obstrução do pipeline e maturidade funcional. Para ser mais estratégico, você precisa promover uma mudança de mindset, da execução para a gestão, da gestão de tarefas para a gestão de objetivos, gestão de processos e projetos para gestão de pessoas e equipe, e sair do modo intuição para método. Esses são alguns dos ganhos esperados para essa aula aqui que você está me acompanhando. E eu começo compartilhando aqui uma frase do Rancharan, que é o autor do livro Pipeline da Liderança. Ele diz o seguinte: as organizações falham ao promover as pessoas esperando que tenham conhecimento e habilidade necessárias para dar conta do trabalho, e não o conhecimento e habilidades para lidar com um nível específico de liderança. E a gente vai entender o que significa isso. Então, ser mais estratégico começa com o entendimento de que coisas mudam quando você muda de nível. E para isso é interessante a gente pensar em termos de ecossistema. Imagina que você está no centro de um ecossistema com diferentes stakeholders e o seu nível de maturidade funcional, ele vai depender do nível de relações que você tem com os seus stakeholders, sejam internos e externos. Se a gente parar para pensar, o primeiro stakeholder é você com você mesmo, né? Então, a autogestão, você tem que ter um bom desenvolvimento pessoal para fazer a sua autogestão. Em seguida, você tem aí a relação com a sua equipe, a sua capacidade para delegar, influenciar, relação com os colegas, pares, pessoas de outras áreas, a sua capacidade de influenciar, a relação com clientes fornecedores, também capacidade de influenciar, e a relação com a sua hierarquia, que você também tem que desenvolver a sua capacidade de influenciar. Então, veja bem que dentro do seu ecossistema, todas essas interações e as habilidades necessárias para movimentar esses stakeholders,
é que vai fazer com que você se torne uma pessoa mais estratégica. A forma de você utilizar e saber aproveitar melhor essas interações. Então, eu trago aqui para você o conceito do pipeline da liderança, que vem do livro, que aparece aqui na tela. E segundo o conceito do pipeline da liderança, existem 6 níveis, né, que retratam basicamente a carreira, a jornada de um líder dentro da organização. São 6 níveis, que começa no gerenciar outros e vai até gerente de corporação, como CEO, certo? É claro que essas nomenclaturas ou esses níveis, eles podem ser diferentes de empresa para empresa. Às vezes não tem os 6, podem ter mais, podem ter menos, mas isso não quer dizer que a gente não consiga retratar, né, essa evolução dentro da carreira, tá? A gente vai focar aqui em alguns níveis que são mais comuns e que provavelmente você se encaixa dentro deles, tá? E o que diz aqui o pipeline da liderança? Que conforme você vai caminhando dentro do pipeline, mudando de nível, né, existem mudanças em termos de habilidades, da gestão do tempo, ou alocação do seu tempo, e valores. Valores aqui não quer dizer valores pessoais, mas aquilo que é importante dentro daquele papel, daquela função. E o Rancharan diz o seguinte, que conforme você vai caminhando nesses níveis, você precisa desapegar daquilo, né, que você utilizava no nível anterior. Esse desapego consiste aí um dos maiores desafios de todos nós, né? Porque normalmente aquilo que nos trouxe até o momento que a gente está da carreira é algo que tem bastante valor, é algo que a gente acredita, porque foi com base naquilo que a gente se desenvolveu, que a gente evoluiu, que a gente foi promovido, não é mesmo? Mas isso não significa que seja suficiente para você, inclusive, se manter no outro nível. E a gente vai entender por quê. Vamos entender direitinho o que o Rancharan quer dizer quando ele fala que a gente precisa trabalhar nessa tríade, que a gente precisa ter clareza sobre essa tríade em cada nível. Em cada nível que a gente está dentro do pipeline, existe um conjunto de habilidades, gestão do tempo e valores. O que ele quer dizer aqui com habilidades? Né? São as novas capacidades necessárias, né, para as novas responsabilidades que a gente está assumindo. Então, enquanto eu era um especialista, eu tinha algumas habilidades que eram suficientes para eu entregar resultados naquela posição. Quando eu passo para ser gestor de outras pessoas, ou gestor de departamento, enfim, dependendo do nível em que a gente está falando, aquelas minhas habilidades, elas já não são mais suficientes, existem um conjunto de novas habilidades que eu vou precisar ter naquele novo nível. Isso significa que eu vou ter que organizar o meu tempo de uma outra forma, né? E, normalmente, o que define a alocação do meu tempo são os valores. É o que é importante para mim naquele momento, que vai se tornar o foco dos meus esforços. Então, vamos pensar aqui. Quando você era ali um especialista, uma das coisas que era muito importante para você era o seu próprio conhecimento, a sua dedicação, a forma como você organizava o seu conhecimento para transformar em resultado. Porque o seu resultado dependia única e exclusivamente, né, do seu esforço. E, por conta disso, você alocava o seu tempo no seu treinamento, no seu desenvolvimento, na sua execução, não é verdade? Utilizando as suas habilidades. A partir do momento que você passa a ser um líder, vai liderar outras pessoas, se você continuar valorizando a forma como você alocava o seu tempo, né? Então, você como líder, o que importa não é mais apenas o seu resultado, não é mais apenas o seu esforço em produzir resultado. Você precisa direcionar agora esse esforço, esse foco, para fazer resultado através das outras pessoas.
Aqui a gente já começa a perceber, principalmente no primeiro nível da liderança, é um dos momentos mais desafiadores aí na carreira de liderança, é quando você senta pela primeira vez na cadeira. Você conseguir realmente desapegar do seu jeito de fazer, confiar nos outros, né? Delegar para os outros algo que você mesmo às vezes sabe fazer e sabe fazer muito bem. Então, esse apego começa realmente a atrapalhar você. Lembra que eu comentei sobre a pesquisa, onde os líderes disseram que a gestão do tempo para eles era mais desafiador? Por quê? Normalmente, quando você ainda está muito apegado ao seu modo, né, de trabalhar do nível anterior, você acaba gastando mais tempo, porque você gasta tempo como especialista e gasta o tempo para ser gestor. E se você não balancear isso muito bem, provavelmente você está deixando de fazer algumas coisas importantes. Então, eu vou trazer aqui para vocês, de acordo com o Rancharan, o que é esperado aqui em cada nível. Eu não vou cobrir todos os níveis, né? Todos os níveis estão no livro, mas eu trouxe aqui um resumo para a gente poder ter uma noção do que eu estou falando aqui. Então, no nível gerenciar outros, é esperado que 50% do resultado dependa do seu próprio trabalho individual e os outros 50% da equipe, né? Então, o resultado da sua área, ele não pode depender 100% de você, nem 80%, nem 60% e nem 70%. Né? Então, idealmente, 50% do seu tempo, e aqui não é executando no lugar do liderado, mas cuidando, facilitando para que os recursos, as pessoas, os prazos, as coisas estejam sob controle, que as coisas estejam dentro de um horizonte de qualidade, entende? E aí, aqui também, no primeiro nível, é o início do desenvolvimento das competências básicas de liderança. Saber planejar, delegar, orientar as pessoas, fazer acompanhamento, dar feedback, dentre outras coisas. Quando a gente vai para o segundo nível, gerenciar gerentes, aqui cerca de 20% do resultado decorre do próprio trabalho e os outros 80% provém da equipe. Veja que aqui, ao gerenciar outros gestores, o seu nível de participação no resultado, ele reduz bastante. Então, se hoje você gerencia outros gestores e está se ocupando, né, mais de 50% para que o resultado aconteça, tem alguma coisa que precisa ser revista. Aqui a gente já espera que as competências básicas estejam totalmente consolidadas. E aí vem o desenvolvimento e aprimoramento de outras competências. Visão estratégica de futuro, definição e cobrança de metas, alavancagem de resultados, negociação, gestão de conflito e o desenvolvimento de carreiras. Aqui você já está desenvolvendo líderes, você tem que ter a capacidade de identificar dentro das equipes potenciais gestores, potenciais sucessores, inclusive. Subindo mais um nível, no nível de gerenciar funções e departamentos, veja que cerca de 10% do resultado depende do próprio trabalho individual e os outros 90% provém da equipe. Significa que 90% do seu tempo tem que estar alocado para coisas que não dizem respeito ao resultado do aqui e do agora. Né? Você tem que estar focado em coisas um pouco mais além, mais estratégicas. Então, veja que quando a gente fala aí de ser mais estratégico, significa a gente ocupar o nosso tempo com aquilo que é esperado da gente naquela função. Então, aqui nessa função de gerenciar, né, funções, departamentos, a gente já tem aqui um aprimoramento de todo o conjunto de competências de todos os níveis anteriores. Aqui você já vai ter que ter um conhecimento maior do modelo de negócio, das metas, do direcionamento estratégico de longo prazo, falar em termos de vantagem competitiva, influência estratégica, habilidades políticas, gestão de desempenho, estabelecer parcerias externas principalmente. E gerente de negócio, também 10% do resultado depende do próprio trabalho individual e os outros 90% da equipe. Aqui, nesse momento, né, o gestor de negócio ele tem que saber ligar todos os pontos, ele tem que equilibrar
o curto e o longo prazo. Ele tem que pensar em termos de vantagem competitiva, lucratividade, mercado, geografia, ameaças, dentre outras coisas. Então, veja só, quando a gente fala de ser mais estratégico e menos operacional, significa que em cada nível que você esteja, mesmo que você esteja no primeiro nível, existe um espaço que você precisa ocupar. Se você está ocupando todo esse espaço com as atividades operacionais, onde você está fazendo pelo liderado, você está muito no detalhe, significa que você está sendo realmente operacional e não está sendo nada estratégico. Às vezes você pode pensar, para ser mais estratégico, eu tenho que mudar de área, eu tenho que, né, se você é das áreas operacionais, de suporte, de back-office, talvez você fique olhando a área comercial de marketing. Não, não. Aonde você está, você pode ser estratégico. Né? Uma das coisas que a gente precisa tirar, quebrar essa crença é de que para ser estratégico, você precisa mudar de área, né? Ou trabalhar com coisas estratégicas. Ser estratégico é você fazer aquilo que é esperado de você naquela função e agregar valor. Então, se 50%, lá no primeiro nível, se os 50% que você tem que estar envolvido no resultado significa você estar envolvido na operação, ok. E os outros 50% do seu tempo? O que você está fazendo com ele? É aí que você tem que atuar para ser mais estratégico. Agora, se essa parte do operacional está ocupando mais tempo, aí você precisa realmente ter algumas estratégias de organização, de priorização, foco em objetivo e resultado, que, aliás, pode ser tema para um próximo vídeo. Então, vamos lá. Quais são as armadilhas do pipeline? Por que você caiu nessa? E como é que você está aí? Por que você não consegue sair? Normalmente, a gente entra nessa armadilha quando a gente começa a operar com as habilidades gerenciamento do tempo e valores inadequados ao nosso nível. Eu estou aqui como gestor de outros e estou trabalhando, me comportando como se eu fosse um especialista da área. Eu sou gestor de gestores e estou me comportando como se eu fosse um gestor de outro. Então, isso é a armadilha. Quando a gente faz tem esse tipo de comportamento, a gente está na armadilha. Quando a gente pula de nível também. Então, antes de ser gestor de outros, eu já pulo e vou para ser gestor de gestores sem ter aprendido as coisas do nível anterior. Ah, isso é possível? É possível. A gente vê pessoas que têm aí uma carreira, né, fulminante, que vai e segue, mas a gente sabe, ou a pessoa tem que ter um bom mentor, ela tem que ter um coach acompanhando, para que ela possa desenvolver num tempo mais curto essas habilidades. Não aprender o que é necessário para operar naquele nível, né, é uma das armadilhas. E outro, esse aí depende muito de você, é o apego à forma de gestão que funcionou no passado. Então, como gestor de outros, digamos, você é promovido a ser gestor de gestores. Você não pode continuar gerindo gestores como se você estivesse gerindo analistas, especialistas. Né? Tem uma outra pegada aí. E aí a gente fala de obstrução do pipeline. Essa metáfora que o Charan usa, ela é muito interessante. Ele compara, né, o pipeline, ou seja, uma tubulação, né, se a gente for traduzir para o português, ele compara aí a empresa como um grande pipeline. E a liderança e os níveis da liderança são aí essas curvas dentro do pipeline. Então, a obstrução do pipeline, ela acontece justamente nas passagens, né, de acordo com a teoria dele. Então, olha só, será que você hoje está obstruindo o pipeline? E uma coisa interessante, isso pode prejudicar muito a empresa. Então, quando a gente tem obstrução, tanto nos níveis mais baixos como nos níveis mais altos, a empresa paga o pato, as pessoas pagam o pato, né? Porque às vezes os processos ficam mais morosos, as decisões ficam centralizadas, as pessoas ficam dependentes. E aqui tem alguns sintomas. Então, quer saber se você hoje está obstruindo o pipeline? Então, fica de olho aqui. Seu horizonte é de curto prazo? Tudo que você tem na sua agenda hoje é para resolver problemas de hoje, de amanhã, da próxima semana? Sua agenda é 100% operacional? Você está 100% apagando incêndio?
pegando na mão das pessoas, resolvendo as coisas que seus liderados não conseguiram resolver? Você tem essa necessidade de controlar tudo? Seus liderados são dependentes? Eles não têm conexões próprias? Tudo eles escalam para você? Então, pronto. Se você tem esses sintomas, meu amigo, minha amiga, você está obstruindo o pipeline. Às vezes, pode nem ser culpa sua, porque se o seu gestor ele obstrui o pipeline, isso vai cascateando para os níveis abaixo, tá? Quais são os efeitos? Se você está obstruindo o pipeline, eu vou te dizer o que está acontecendo nesse momento, para você e para a sua empresa, para a área que você trabalha. O custo de cada transação de negócio aumentada. Eu vou te explicar por quê. Se você vende no lugar do seu vendedor, você está aumentando o custo de aquisição. Se você resolve o problema do cliente no lugar do seu analista de suporte, você está aumentando o custo do pós-venda, o custo do serviço. Simples assim. Sua hora não é mais cara do que a hora do seu liderado? Então, se você executa uma tarefa que ele deveria executar, aquela tarefa fica mais cara. Você está encarecendo o processo. Imagina, conforme você vai aumentando esses níveis. Temos diretores que obstruem o pipeline, temos CEOs obstruindo o pipeline dentro das organizações, né? E outra coisa, enquanto você está aí ocupado, né, resolvendo as coisas, tarefas importantes não estão sendo feitas. Lembra, existe lá um percentual que é esperado de você, que só você pode fazer. Aquilo que você delega, sobra espaço para você fazer as coisas que você tem que fazer, ninguém vai fazer no seu lugar. E tem aqui o grande ponto cego, né? Os objetivos atingidos parecem ser um bom desempenho. Então, fazendo tudo isso, você está entregando os resultados da sua área, você está sendo até reconhecido por isso, mas a que preço? A que preço você está entregando os resultados da sua área? Fazendo no lugar das pessoas, porque elas não têm capacidade de fazer? É uma boa reflexão, não é mesmo? Então, para que você possa evoluir, a gente fala aqui em termos de maturidade funcional. Para sair dessa armadilha, né? A gente vai falar do como aqui. Para sair dessa armadilha, a primeira coisa, né? Lá atrás eu falei sobre mudança de mindset. É primeiro por aí. É parar para pensar que dentro do nível que você está hoje, existe um espaço que precisa ser ocupado. Eu costumo brincar que é ocupar a cadeira de fato, né? Você está numa cadeira de gerente, uma cadeira de diretor, mas está sobrando espaço nessa cadeira, você precisa se movimentar para ocupá-la, né? Porque enquanto você está fora da cadeira, fazendo coisas que as pessoas da sua equipe deveriam fazer, a sua cadeira está vazia. E você precisa, né, amadurecer para funcionalmente ocupar essa cadeira de fato. Então, eu te pergunto agora, o que você vai deixar de fazer a partir de agora para ocupar a sua cadeira? O que você vai fazer menos? O que você vai fazer mais? O que você vai começar a fazer? Aí você me pergunta, mas eu não posso, né, tirar a mão da massa, eu não posso deixar as coisas assim. Não, de fato, você não pode fazer isso. Mas você precisa fazer uma boa reflexão sobre onde você está em relação a vários quesitos. E aí, eu preparei para você, que você vai poder baixar, vai ter no link da descrição desse vídeo, em algum lugar por aqui, você vai achar um link para baixar a autoavaliação do pipeline da liderança. Nessa autoavaliação, eu coloquei lá as principais expectativas do primeiro nível de gestor de outros. Mesmo que você esteja em outro nível, é importante você fazer esse daí. Depois, se você estiver num outro nível, gestor de gestores, gestor funcional, é só utilizar aquele, né, vai aqui no slide dessa aula, que mostra o nível que você está, e faça essa autoavaliação considerando esses novos aspectos. Tá? Mas é importante você avaliar onde você está em relação a cada um daqueles pontos e entender o que é que está te impedindo de fazer isso. Tá? Normalmente tem a ver com a questão de desapegar daquilo que você gosta de fazer, né? Desenvolver confiança na equipe, delegar, né? E abrir espaço para fazer coisas que hoje você não está fazendo. É uma questão de
priorização de valores. Quais são os novos valores que você tem que observar na sua função atual? E aí, fez sentido para você? Se fez sentido, deixa aqui nos comentários, deixa suas perguntas, comenta aqui se você utilizou esse conteúdo, tá? E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Para mais conteúdos como esse. Se você quiser aí uma segunda parte desse tema, também deixa aqui nos comentários. Valeu? A gente se vê então e ó, vem ser um líder 4x4. Até mais!